Olá, tudo bem com vocês? Que bom que estamos participando mais uma semana de formação promovida pelo AME. O estudo na nossa área de atuação é fundamental, né? E aproveitar as oportunidades é muito importante. Para quem não me conhece ainda, eu sou professora da rede municipal de Jaú, sou professora da sala de AIE e trabalho na escola EMEF Antônio Valdomiro de Oliveira, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela para que fique mais fácil de vocês acompanharem o nosso estudo de hoje, tá bom? Muito bem, vou ficar aqui no cantinho e a gente vai conversando, tá? Então, hoje, o tema é estratégias e materiais para adaptação curricular. Então, vou falar um pouquinho, é o mesmo tema, né, do encontro anterior, que a Aline já fez com vocês, mas vou procurar dar um outro enfoque e mostrar algumas situações de aprendizagem, tá? Então, vamos dar início refletindo algumas coisas. Então, se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinada, é melhor ensiná-la da maneira que ela pode aprender. Então, cada vez mais, né, encontramos salas de aulas heterogêneas, alunos com múltiplas inteligências, alguns que têm facilidade aprendendo, ouvindo, outros vendo, outros escrevendo, alguns que têm mais aptidão para a área de exatas, outro para humanas, alunos com ritmos diferentes, alunos com deficiência, aluno com transtornos de aprendizagem. Então, muitas vezes, né, a sala de aula é um ambiente muito individualizado, né, com muitas histórias diferentes e aptidões diferentes, né? Então, eu creio agora que depois da pandemia, essas diferenças vão ficar ainda mais evidentes. Então, nós teremos que ter mais ainda atenção, estratégias, né? Então, isso é uma coisa assim, é um grande desafio. Então, o nosso desafio é, se temos um conteúdo escolar e precisamos fazer com que todos aprendam esse conteúdo, esse mesmo conteúdo, né? Pensando que se cada criança aprende de uma forma diferente, né? Será que se usarmos a mesma metodologia, o mesmo tipo de aula, né? Estaremos atendendo todas essas diferenças, né? E o outro desafio também, sabemos que a aprendizagem, ela é vista como uma ação individual. E a nossa concepção de ensino, né, da nossa concepção do nosso sistema escolar, ele não é individual, ele é coletivo, ele é de massa, tá? Tanto na escola pública como na escola particular, tá? Então, por isso que muitas vezes essa conta não fecha, né? Se encontramos um modelo de massa e os alunos aprendem individualmente, né? O que nós podemos fazer na nossa prática para que essa aprendizagem, respeitando essa individualidade, ocorra, tá? Então, ainda nós sabemos que todo fracasso escolar ainda é de responsabilidade do aluno, tá? Se ele não aprende, é porque, se ele fracassou, é porque ele não aprendeu, tá? Então, nós ainda nos colocamos o fracasso ligado à aprendizagem, né? Atrelado à aprendizagem. Mas, muitas vezes, nós sabemos que não é aprendizagem. Muitas vezes, a gente acaba até brincando, né, com esse termo, a gente fala que é a ensinagem, né, que é o ensino, que, por sua vez, também é resultado de um sistema educacional precário e ineficiente. Então, veja como é complexo quando a gente fala, né, de um fracasso escolar e quando o aluno não aprende, né? Então, por isso,
quando a gente pensa em adaptação curricular, quando a gente pensa em adequação de uma atividade, é fundamental essa estratégia, essa forma de trabalhar, né? É fundamental essa mediação e essa intervenção certa do professor para amenizar essa dificuldade, para diminuir esse fracasso escolar, né? Então, vamos lá, vamos mais para frente. Bom, mais uma vez, a educação especial, ela veio como o carro abre-alas, né? Pensando-se em alterar, né, muitas mudanças. Então, quando iniciou-se o processo de inclusão lá pelos anos 90, né, nós falávamos muito em adaptação, mas era uma adaptação, uma adequação voltada para o espaço físico, para acessibilidade, para colocar rampas, né? Era mais para eliminar barreiras arquitetônicas, né? Então, com o passar do tempo, viu-se que como os alunos com deficientes estavam cada vez mais presentes na sala, né, regular, foi se observando que precisaria fazer algo a mais, né? Então, como eles são sujeitos de direitos e eles também precisam aprender os conteúdos escolares, surgiu a necessidade de se repensar uma forma de uma adequação curricular. Então, lá na LDB, né, olha lá, de 1996, já começou-se dentro do setor da educação especial, já começou-se a se pensar em situações que não fosse só da acessibilidade física. O conceito de acessibilidade física foi se expandindo para uma origem de um conceito da adaptações curriculares, tá? Então, olha lá, no artigo 59, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então, já foi um dos primeiros momentos assim, que se já houve essa reflexão que teria que ter alguma adaptação, uma acessibilidade não só física, mas que o aluno conseguisse se usufruir também da qualidade de aprendizagem da escola, tá? Então, começou-se, né, em 1998, nós temos outro aparato legal, para vocês que são mais novas na rede, né? Hoje nós trabalhamos com a BNCC, que são as habilidades, né? Mas em 1998, o governo federal elaborou umas diretrizes, né, que orientavam o Brasil todo, que era, né, acho que vocês muitos conhecem, os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, eles eram separados em disciplinas, e tanto as escolas públicas como as particulares podiam adotá-los, né, mas ele não era um caráter obrigatório, era facultativo, né, e era uma forma de organizar os temas no país todo, né. Em 1996, surgiu esse cor-de-rosinha aqui, que é o dentro da educação especial, que é o PCN de adaptações curriculares, né? Que a função dele, né, é organizar as estratégias para a educação de alunos com necessidades educativas especiais, tá? Então, esse PCN, ele, até hoje, muitas das orientações, da forma que é feito, é baseada nele, tá? Nesse PCN também, ele acabou ampliando o público-alvo que possa se usufruir de uma adaptação curricular. Ele chama de necessidades educativas especiais. Então, quem são essas pessoas com necessidades educativas especiais? Podem ser identificadas em diversas situações representativas de dificuldades de aprendizagem, com decorrência de condições individuais, econômica ou socioculturais dos alunos. Então, quando no PCN é referido a necessidades educativas, não só são os deficientes. Mais para frente eu vou exemplificar esse público-alvo, tá?
Então, nós não podemos falar em adaptação curricular se a gente não falar em currículo, né? Nós precisamos entender um pouquinho mais o que é currículo de uma escola. E esse currículo, ele se realiza, né, na escola através do PPP, que é o Plano Político Pedagógico. Então, o Plano Político Pedagógico é um instrumento orientador da ação educativa, ou seja, reúne as ideias e decisões assumidas pela instituição de ensino, relacionadas às opções educativas e à organização da escola, definindo e assegurando a identidade da instituição e suas finalidades educativas. Então, o PPP nada mais é onde se concretizam as intenções da sua escola, ou onde é expresso o perfil da sua clientela, como ela é organizada, como propõe seus objetivos educacionais, né? Ela é o retrato daquela instituição escolar, tá? O PPP, muitas vezes, ele acaba sendo mais um instrumento legal, mais burocrático, né? Fica ali como objeto burocrático. Muitas vezes, ele não é discutido com os seus próprios protagonistas, que são o pessoal da escola. Muitas vezes, o pessoal da escola, os professores, nem conhece o plano pedagógico, né? Ele acaba ali ficando, ele dá um trabalhão para fazer, para o diretor fazer, e às vezes acaba ali ficando na gaveta, né, e muitas vezes é desconhecido. Quando temos que fazer uma adaptação de grande porte, elas têm que estar constando nesse projeto político-pedagógico. Por isso que é importante, né, a gente saber o que a nossa escola propõe em termos de aprendizagem para os nossos alunos e para nossas classes, tá? Então, ela precisa estar, as mudanças, né, as adaptações curriculares, elas têm que estar presentes e ser baseadas no PPP, Projeto Político Pedagógico. Então, vamos lá. Então, o que é uma adaptação curricular? É um conjunto de modificações que se realizam nos objetivos, conteúdos e procedimentos de avaliação, atividades e metodologias para atender às diferenças individuais dos alunos. Então, ele é uma alternativa pedagógica, uma ferramenta, uma estratégia que oferece oportunidades reais de aprendizagem para todos os alunos se beneficiar do currículo, né, do conteúdo. O PCM, aquele PCM rosinha que eu mostrei, ele define o público-alvo, né, da adaptação curricular em média e grande, mesmo os dois, em média e grande complexidade. Então, ele coloca o público-alvo como sendo os educandos com dificuldades momentâneas, né? Algum momento ali houve uma situação que está gerando um fracasso escolar. Então, nós temos as crianças trabalhadoras, né, os trabalhadores, geralmente são aquelas crianças, lembra que a gente vê muito na televisão, né? De carvoaria, crianças também que vêm, muitas vezes faltam, né, na escola, principalmente nas grandes cidades, que ficam nos faróis vendendo doces, né, são crianças assim, também temos crianças vulneráveis, crianças que vivem em comunidades, crianças vulneráveis ao tráfico de drogas, né, crianças nômades, temos sem teto, né, que vivem em acampamento, sem teto, sem terra, da cultura cigana. Também temos uma rotatividade com crianças que, na situação econômica, os pais trabalham em safras, estão constantemente mudando, né? Crianças marginalizadas, com condições financeiras, né, desfavoráveis. Então, tudo isso acaba gerando um fracasso escolar, né, que não é permanente. Se houver alguma mudança, alguma estratégia ali, possa até melhorar. E temos também as crianças, os alunos, né, os educandos com dificuldades permanentes.
Então, aí nós já sabemos que é uma condição do aluno, né? Um transtornos de aprendizagem, temos os dislexo, descalculia, né? Disgrafia, os alunos com transtornos globais de desenvolvimentos, o TEA, as síndromes, RET, Down. Temos também os superdotados com altas habilidades, que muitas vezes, quem tem uma facilidade acadêmica, podemos fazer um currículo com complementação, com aprofundamentos, né? Também eles entram. E temos os alunos com deficiência, né? Surdo, cego, físico, surdo-cegueira, intelectual, que também são dificuldades permanentes. Muito bem. Então, nós encontramos aqui, né, 3 níveis que pode ocorrer a adaptação curricular. Na escola, quando geralmente se altera o currículo, geralmente são aquelas mudanças mais de grande porte, mais global, que mexe principalmente com os alunos com deficiência, e temos com menos grau de intensidade, que seria na aula individual. Até o PCN, ele classifica esses níveis como significativos, que é o da escola, e o tão não significativos, que é o da aula individual. Então, da aula seria mais a parte, tanto da aula como individual, seria mais a parte de metodologia, né? Afetaria diretamente mais essa parte. Seria um conjunto de ajustes nos diferentes elementos da proposta curricular, e o individual, defasagem, idade, série, conteúdo, tá? Aí temos aqui, quando eu falo da adaptação curricular, com enfoque maior, com uma complexidade maior, geralmente a gente está falando do aluno com deficiência intelectual, tá? Para o aluno com deficiência intelectual, desculpa, nós vamos pegar o currículo que a escola está propondo e nós vamos adequá-lo a um currículo funcional. Por quê? Porque o que nós queremos para um aluno com deficiência intelectual? Que ele consiga viver com autonomia e independência o máximo possível, que ele seja um adulto, que ele não precise de outro adulto, tá? Então, esse currículo funcional, ele ensina habilidades que tenha função para a vida atual e futura, tá? Então, nós vamos ensinar coisas que realmente que faça sentido para ele. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Geralmente é formado um plano de ensino individualizado, PEI, todo esse registro, toda essa construção desse currículo funcional, ele tem que estar atrelado ao PPP, eles têm que estar registrado ao PPP, então, por isso que a gente fala que é uma adaptação mais complexa e mais global, tá? Porque ela tem que ser toda documentada, e através dessa adaptação curricular, né, para um currículo funcional, nós vamos registrar o conteúdo, todas as atividades, todas as habilidades, para que lá para frente esse aluno possa, através desse plano de ensino individualizado, ter uma certificação da terminalidade específica. Então, quando a gente trabalha com currículo funcional, quando a gente propõe um currículo funcional para o aluno com deficiência intelectual, não é só o professor que participa, é o professor da sala, é a escola como um todo, é o professor de AE, é todo o pessoal da secretaria da educação, independente da escola que esse aluno está inserido, tanto na municipal, como na particular, como estadual, então ele é bem mais complexo, tá? Então, o que a gente quer? Que esse aluno tenha uma aprendizagem, que tenha conteúdos que vise sua autonomia, que ele consiga colocar em prática em sua vida diária, para que ele tenha uma vida autônoma, até para a sua própria sobrevivência, tá? Então,
os temas que é levado em conta para que ele consiga ter alguma independência, que ele consiga ser autônomo, é a comunicação, competência doméstica, cuidados pessoais, habilidades sociais, utilização de recursos comunitários, autonomia, saúde e segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho. Então, esse currículo funcional, ele tem que envolver todos esses itens aí, tá? Então, nós sabemos que muitas vezes, para o aluno com deficiência intelectual, esse ensino acadêmico mais refinado, mais abstrato, não vem de encontro com as suas necessidades, né? Não vai ter aplicabilidade real na vida dele. Então, não adianta ele lá de matemática, ele aprender o valor de π, aonde está x, o ângulo reto, obtuso, todas essas coisas, né? Para ele é interessante, é mais viável ele saber a hora, ele saber lidar com dinheiro, ele saber usar um celular, usar uma calculadora, saber o nome dele, o endereço, né? Então, a gente é pensado em conteúdos práticos. Uma vez eu tinha um aluno na escola do ciclo 2, que foi muito interessante, né? Só reclamação que ele não acompanhava, ele era DI, né? Até ele era portador de X frágil, e esse menino foi muito interessante, porque ele não conseguia, né? Malemar sabia os números até 100, mas a minha sala ficava na frente da cantina da escola, né? E eu via ele com frequência ali na cantina, comprando, ele sempre levava dinheiro. Menina, eu perguntava para as meninas lá como que ele era em relação a dinheiro. Ninguém passava a perna nele. Ele sabia fazer troco, ele sabia qual era a nota maior. Então, veja bem, muitas vezes a equação de segundo grau para ele lá no ensino médio não era interessante, mas ele sabia matemática, ele sabia se virar na questão do sistema monetário. Então, é isso que a gente precisa pensar para o aluno com deficiência, né? O que é importante para ele na sua vida? Qual é o conteúdo que vai agregar, que vai somar, tá? Então, quando a gente faz uma adaptação curricular para um aluno com deficiência, a gente vai sempre gradativamente, sempre partir do conhecimento palpável, né? Do conteúdo concreto para o conteúdo mais abstrato, tá? O lúdico também favorece muito, né, quando a gente trabalha para a absorção desses conteúdos e a sua assimilação, tá bom? Então, o currículo funcional, quando a gente fala em relação à escola, muitas vezes está relacionado ao aluno com deficiência intelectual. Vamos lá para o próximo. Muito bem. Então, aqui eu coloquei algumas ações que depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês na parte prática, tá? Então, vamos lá, ações para adaptar, flexibilizar e adequar. Então, precisamos objetivar a atividade, um desafio por vez, adequar o nível de complexidade das atividades, os conteúdos e objetivos, eles podem ser eliminados, introduzidos ou modificados, usar situações concretas e representativas, dividir o conteúdo em partes menores, atividades complementares e alternativas, oferecer recursos de apoio, utilizar pistas visuais, investir no lúdico, resumos e esquemas, trabalhar em grupos, trabalho colaborativo com outros profissionais e adequar o tempo ao ritmo da aprendizagem de aluno, tá? Depois eu vou exemplificar um pouquinho mais isso. Então, aqui eu coloquei pensando e agindo a favor do meu aluno com dificuldade escolar, tá? Então, eu organizei um roteirinho de trabalho, né? O que a gente vai fazer, como eu posso trabalhar com aqueles alunos que estão lá na minha sala e que não progridem, né? Então, eu fiz lá, primeiro passo,
Primeira coisa, antes de começar propriamente o roteirinho, nós precisamos, assim, ter certeza que para acontecer uma aprendizagem significativa, o professor ele tem que ter duas competências, tá? A primeira, ele tem que ter domínio do conteúdo que ele rege na sala de aula. E a segunda é a compreensão das habilidades dos alunos que eles não que eles possuem, porque as que eles não possuem, a gente já sabe, tá? Então, quando você fala assim, como que é o Joãozinho lá? O Joãozinho lá, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não tem coordenação motora, é muito mais fácil, né? É muito mais visível a gente entender o que ele não sabe e muitas vezes o que ele sabe acaba assim, como é tão pouquinho, acaba nem sendo percebido. Então nós precisamos ter domínio do conteúdo e principalmente conhecer o nosso aluno para saber o que ele sabe. Porque o que ele não sabe, a gente já sabe decora e salteado, né? Então, a primeira coisa aqui do nosso roteirinho é observar. Quem é o meu aluno, né? Observar não somente situação de sala de aula. Às vezes ele está lá na nossa sala, apático, dorme, não participa, mas de repente, lá na aula de educação física, né? Ele é ativo, ele é participativo, ele gosta de, até, às vezes até é líder, ele tem uma habilidade física boa, ele sabe jogar futebol, a gente vê principalmente lá na minha escola, né? Quando há aqueles jogos da primavera, como muitos alunos que academicamente não são produtivos na parte de esporte são, né? Então, nós precisamos observar o aluno como um todo, na aula de arte, na aula de leitura escrita, nas festas juninas, nas festas escolares, né? Em todas as situações, tá? Então, nós vamos coletar informações, nós vamos registrar, né? Tudo o que facilita que você observa e tudo que dificulta para que nesse aluno, tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho um aluno que fala muito bem, conversa, então a parte da oralidade dele é muito boa. Isso pode me facilitar em alguma situação de aprendizagem. Agora, eu tenho um aluno que ele tem um déficit de atenção, ele não para, nem na minha sala, nem na educação física, nem em nenhum lugar, né? Então, isso pode ser um instrumento que vai me dificultar em alguma situação. Então, a gente vai fazer um perfil mesmo do aluno, tá? Coletar informações. Vamos fazer também uma sondagem de aprendizagem, né? Como a gente sempre faz no todo começo do ano, né? A sondagem é muito importante. Vamos também conversar com a família. Muitas vezes, quando a escola tem o AIE, né, nós fazemos a entrevista, anamnese com a mãe, depois nós passamos os dados para o professor, isso é importante. Também, se ele faz uso de outros profissionais da área da saúde, também é importante a gente ter essas informações, se no prontuário, né, existe alguma coisa também, às vezes o registro de uma medicação, alguma coisa, então, tudo nós vamos coletar, nós vamos conhecer esse aluno, né, todas essas informações vão ser importantes. A única coisinha, assim, que eu acho, assim, um pouquinho, assim, que a gente precisa tomar muito cuidado, é que muitas vezes esse aluno já vem com alguns preconceitos, né, alguns rótulos dos anos anteriores, e a gente pode até ter ciência, mas a gente precisa ficar muito atento para que isso não venha aos nossos olhos e a gente não consiga ver além disso, tá? Então, isso é muito importante quando a gente está colhendo as informações. Então, nós vamos lá. Planejar o que fazer, o que o aluno deve aprender. Então, eu vou
não precisamos ter pressa de ficar buscando atividades. Nesse primeiro momento também, vamos relacionar com ele, vamos conversar, vamos criar vínculos, né? Não vamos deixar ele lá no fundo da sala, não. Vamos trazer eles mais perto. Alguns momentos, vamos conversar com ele, vamos entender um pouquinho, né? Não só observar, mas uma boa conversa, uma atenção, um vínculo legal com esse aluno ajuda bastante. Então, vou lá, fiz a minha sondagem, né? Vi que ele tem uma dificuldade, aí eu vou fazer um plano de ação. Eu acho interessante a gente não fazer um plano muito longo, não, com muitas etapas, poucos objetivos, tá? Mas objetivos precisos, claros e específicos, tá? Então, eu quero que ele aprenda de 1 a 30, eu quero que ele evolua na hipótese de escrita, e são os 2 meus objetivos, tá? Porque quando a gente planeja alguma coisa mais poucos objetivos, não muito longos, né, de prazo muito longo, nós sabemos que fica mais fácil a gente procurar, né, e aonde procurar o que vamos fazer e o que queremos fazer, né? Não desgasta, né? E a gente poupa tempo. Tá? Então, eu acho que os objetivos, né, eles sendo definidos, fica mais claro qual é o conteúdo que nós vamos ensinar e qual a metodologia mais adequada de acordo com aqueles dados que eu peguei em relação ao meu aluno. Lembra, meu aluno, ele tem facilidade, ele fala bastante, ele tem uma oralidade legal, eu já percebi que ele tem uma memória auditiva muito boa, então isso me facilita, então eu vou procurar adequar essa prontidão, essa potencialidade nele numa metodologia mais dessa forma, né? Então, eu vou tentar adequar, tá? Depois, eu defini meus objetivos, daqui 15 dias eu vou trabalhar isso com ele, vou usar esse tipo de atividade, aí eu vou executar, né? São as minhas estratégias, minhas intervenções, as minhas atividades, entra aí nessa execução. Depois eu vou avaliar se deu certo e se não deu certo, se é preciso ir para frente, se eu tenho que retroagir, né? Eu vou avaliar o aluno, né? Se ele progrediu, e eu também vou me avaliar. Puxa, olha, eu preparei tanto, eu fiz tanto, mas não deu nada certo. Puxa, acho que vou ter que ir para outro caminho. Então, quando a gente faz a avaliação, né? Não é só o aluno que é avaliado, nós também, professores, também entramos no pacote, né? Se deu certo ou não, tá? Então, eu acho que ajuda a gente, principalmente quando a gente pega um aluno com muita defasagem de aprendizagem, tem muita coisa para fazer. Então, a gente acaba dando tiro para tudo quanto é lado, né? E a gente acaba não acertando nada. Nosso aluno está precisando para o remédio para dor de cabeça, muitas vezes a gente está dando para dor de barriga. Então, você definir poucos objetivos claros e específicos, eu acho que ajuda bastante, tá? E aí, vamos pensar na prática, tá? Vou mostrar para vocês algumas adequações em algumas atividades. Acabei esquecendo de falar, né, que quando a gente fala em adequação curricular, flexibilização, adaptação, sempre há divergência de opiniões entre educadores, pensadores, estudiosos, né, em relação a isso. Muitos acham que eliminar conteúdos vai empobrecer o currículo, né, deixando a criança com menos desafio, né, vai deixá-los assim em desvantagem em relação aos outros, né, não vai desenvolver suas potencialidades. Existem sempre aquelas duas correntes, né, há tudo na educação como na vida, sempre o a favor, os argumentos, né, que são a favor, e os que são contra, né, os que não acreditam nessa hipótese. Eu gosto dessas discussões, porque quando há
né, essa divergência, a gente acaba avançando no tema. Então, não fica um tema aí sem discussão, sem estudo, sem pesquisa. Então, há sempre esses dois lados, tá? Então, vamos lá, pensando na prática, adequações nas atividades. O professor é o facilitador, incentivador e mediador da aprendizagem. Ele cria oportunidades e intervém para que o aluno alcance os seus objetivos. O nosso objetivo, né, na escola é o quê? Aprender, né? Então, vamos lá. Aí eu coloquei uma situação de aprendizagem que do primeiro ano. Eu fiz, assim, usando mesmo, é o recurso que nós temos lá na sala de aula, que é o livro didático, né? Nós usamos o livro didático, então eu acabei pegando algumas atividades do livro, aqui é uma atividade do primeiro ano, então, olha lá, o que eu fiz com essa mesma atividade? Eu acabei, olha, eu fiz uma adequação, o nível de complexidade dessa atividade, eu utilizei pistas visuais e o conteúdo objetivo eliminei, introduzi e modifiquei, tá? Então, quando eu tenho um aluno lá do primeiro ano, nesse primeiro quadrinho aqui que está em azul, a proposta do livro é essa, tá? Pinte abaixo só as consoantes da palavra abacaxi. Ótimo. Para aquele aluno que consegue entender o que é consoante, realmente ele vai pintar, né? O B, o C, o X. Para aquele aluno que não sabe ainda, por quê? Se eu estou, eu não conheço praticamente nem as letras, né? Aí eu já vou ter que classificar essas letras em consoantes e vogais. Já é mais um desafio, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei para aqueles alunos que ainda não dá conta dessa atividade, a gente muda só a comanda. Pinte abaixo as letras da palavra abacaxi, tá? E aí nós vamos nomeando as letras, o A, o B, tá? Eu acabei adequando ao nível da complexidade, do nível da aprendizagem do meu aluno que ainda que não sabe o que é consoante. O que vai acontecer quando eu coloco uma comanda dessa, consoantes? Ele vai pintar do mesmo jeito todas as letras, porque ainda ele não tem esse conceito, essa divisão que entre as letras existem as vogais e as consoantes, tá? Então, eu só direciono que são as letras. Aqui também é a mesma atividade, e esse turminha aqui, ela só conhece o A e o U. Então, eu vou direcionar a letra abacaxi para que eles pintem as atividades, procurando as vogais. Eu coloquei aqui um banco de quais são as vogais, não para ainda aquelas crianças que não conseguem nem identificar quais são as vogais, né? Mas isso aqui é opcional, você põe ou não, depende da dificuldade do seu aluno. Por isso que a gente fala que a adaptação, a adequação das atividades, ela é muito individual, tá? Cada aluno é um, então cada um apresenta a sua dificuldade. Por isso que o professor tem que estar muito atento com essa diversidade, né, de dificuldades que existem dentro da sua sala, tá? Então essa é uma atividade do primeiro ano. Depois, dentro ainda do primeiro ano, eu peguei também um do livro, né, da atividade outra da página, né? Outra atividade, a atividade é essa, ó, que está no quadrinho verde. Junte as sílabas do quadro e escreva o nome das figuras. Então, o aluno vai juntar as sílabas e vai formar balão, lua. Só que, o que eu fiz aqui? Para aquele aluno ainda que não consegue, tá numa hipótese de escrita, às vezes lá pré-silábica, né? Ainda não tem valor sonoro, eu coloquei a mesma atividade e mudei a comanda. Qual é a letra inicial
do nome das figuras e dei 2 opções para ele, o B e o T, tá? Também, dentro desse daqui, dessa atividade, é a mesma comando, só que o que eu fiz? Eu coloquei o número exato de letras, tá? Minto, número exato de sílabas. Por quê? Se eu tenho aquele aluno ainda que está saindo para silábico, ele é um silábico, às vezes sem valor, um silábico, ora é silábico, ora não é. O colocar um número de sílabas vai facilitar muito, porque se eu pedir aqui, capaz ele vai colocar três sílabas, 2 sílabas, e para ele já tá bom. Então, quando eu coloco esse ajuste do oral com o escrito, balão, vai ficar mais fácil para ele entender que tem que ser 2. Às vezes pode até ser que ele pegue o ba, ele pegue o a, porque ele tem valor sonoro, né, muitas vezes, mas não ainda ele está em transição, né? Então ele acaba colocando, mas não tem problema, pelo menos ele entendeu que o balão são 2 sílabas orais e ele ajusta com 2 sílabas, que é representada por 2 sílabas escritas. Uma outra também atividade, de uma outra adequação com a mesma atividade, eu coloquei para os alunos que já são alfabéticos. Quando eu coloco o número exato de letras, né, para eles escrever, eu tirei o banco, tá? E eu coloco o número de letras, são alunos que você já são alfabéticos, já pensando em transição para ortográficos. Então, ele já tem que dar conta de todos esses risquinhos. Isso daqui não dá para mim fazer numa outra hipótese de escrita. Então, vocês veem que uma mesma atividade, a gente pode direcionar ela conforme a dificuldade do nosso aluno. E é muito importante, quando a gente trabalha com a mesma atividade, porque o aluno, quando ele olha para o colega, ele está vendo que ele está fazendo uma folhinha diferente, isso acaba com a autoestima dele. E dessa forma, ele nem vai perceber que é algum detalhe ali que foi alterado e ele vai acabar se realizando, né, e fazendo realmente o que ele precisa para evoluir na sua hipótese de escrita. É um desafio, ele não vai ficar lá só como copista, né, pondo as respostas, e ele vai evoluir. Então, quem fez o Letra e Vida, trabalhando principalmente nessa fase de alfabetização, o Letra e Vida nos dá assim, umas pistas, umas dicas importantíssimas, riquíssimas, para a gente fazer a adequação da atividade, tá? Aqui temos também, né, os mesmos objetivos, né, os conteúdos, os objetivos, né, eliminamos, introduzimos e modificamos, e nós adequamos o nível de complexidade das atividades, conforme a individualidade de cada criança, e utilizamos pistas visuais, tá? Então, vamos lá. Aqui, temos outra situação do primeiro ano, temos também os mesmos itens, só que aqui, né, eu ofereci recursos de apoio, tá? Então, aqui, quando eu usei aqui também o banco, também é uma pista visual, é um recurso de apoio. Então, aqui, circule as figuras que apresentam a letra R no nome. Essa era a atividade do livro, tá? Mas o meu aluno, que não sabe escrever, ele não vai conseguir entender qual dessas palavras que tem a letra R no nome. Então, eu escrevi o nome das palavras, os nomes das figuras, e ele vai procurar a letra R. E num outro momento também, eu coloquei um banco com as letras iniciais, como eu fiz na atividade anterior, e escreva as letras iniciais do nome das figuras, tá? Já é para um aluno que estamos lá, né, saindo do pré-silábico para o silábico, principalmente aquele que é sem valor, vai se tornar, né, a gente quer que ele tenha o valor sonoro. E aqui a mesma atividade.
escreva as sílabas iniciais do nome das figuras, olha lá. Então, eu coloquei também as sílabas iniciais, isso é muito bom para o aluno que tenha sem valor sonoro, silábico sem valor sonoro. Procure o nome das figuras, eu coloquei um banco de palavras, quer dizer, aqui já nem entrou mais o R, nem aqui. Eu utilizei a mesma atividade, só com outros objetivos. Toda vez que temos uma atividade com um banco, a atividade não é mais escrita, ela acaba se tornando uma atividade de leitura, né? E também eu coloquei, para formar o nome das figuras, com aqui conjunto de letras móveis. Então, um conjunto de letras móveis, para que ele vai formar o alfabeto, aqui tem todo o alfabeto, e também uma outra intervenção que eu posso fazer, né, é um número exato de letras. Então, ele sabe que tem que dar conta de todos aqueles baralhinhos. Aqui, né, temos um conjunto, todo o baralhinho, todo o alfabeto. E aqui não, o alfabeto, um número exato. Então, aqui é a mesma coisa, as mesmas intervenções. Aí também no primeiro ano, no livro que eles têm, né, de história, temos uma atividade que ele vai ter que fazer um autorretrato. Muitas vezes eu ofereci um recurso de apoio, né? Pistas visuais para o aluno, às vezes o aluno com deficiência, um aluno autista, essa questão do seu autoconceito, da sua autoimagem é difícil, então o professor pode utilizar-se um espelho, ou uma foto acaba sendo mais difícil, porque muitas vezes a família não manda, mas se mandar, legal. Também dá para a gente preencher o quadro se olhando, né? Aqui temos também uma outra atividade do livro de história, que é a questão da hierarquia familiar. Então, também pode ser utilizada uma foto da família, como pode ser utilizado um desenho, a criança desenhar. Então, vai desenhar a avó, vai desenhar o vô. Ah, essa avó é quem? É mãe do seu pai ou é mãe da sua mãe? Tá? Então, através de um desenho também, a gente consegue fazer com todas essas questões da parte da hierarquia familiar. E também nós podemos, nessa atividade, utilizar a linha do tempo. Muitas vezes a criança com deficiência, às vezes até com criança com alguma dificuldade, ou uma criança autista, se não houver uma linha do tempo para fazer essa relação, para ela, essa questão do tempo, fica difícil, muitas vezes eles não conseguem entender essa sequência lógica do tempo. Então, com um desenho, né, quem que usa chupeta acaba ficando mais fácil. Então, também utilizamos, né, usar situações concretas e representativas para a criança, facilita também eles preencher essa página do livro. Todos os alunos vão utilizar isso? Não, né, gente? Para aqueles que têm dificuldade. Nosso foco é aqueles que não acompanham. Quem acompanha, mas eu tenho a certeza que muitos também que acompanham acabam se beneficiando de alguma dessas estratégias, alguma dessas adequações, tá? Aí nós temos aqui, no segundo ano de língua portuguesa, né? Nós vamos investir no lúdico, adequar o nível de complexidade das atividades e utilizar pistas visuais. Lembra que o lúdico é muito importante, né? O lúdico ajuda muito à evolução, ao desafio da parte escolar, principalmente para os alunos com dificuldade. Então, aqui eu gosto muito desse jogo da memória, eu utilizo muito ele complementando aquela atividade aquela perlinda do suco gelado, né? Quando a gente acaba, dentro do suco gelado, a gente acaba partindo para uma, como se diz? Uma alimentação saudável, uma alimentação com as frutas, aí a gente começa a colocar, né, trabalha o nome das frutas. Então, aqui eu tenho, no primeiro,
um jogo de memória só com frutas, né? Só com as imagens. O jogo de memória é muito importante, ele é muito rico, ele desenvolve, ele estimula a atenção visual, ele estimula a discriminação visual, a concentração, o trabalho em equipe, o respeito às regras, né? Porque eles querem virar tudo. Então, ele é muito produtivo, o jogo de memória. Aí, o que eu fiz? Para aqueles alunos pré-silábicos que ainda não sabem, em alguns momentos, eles vão trabalhar só com as frutas. Depois, eu vou começar a introduzir aqueles que já sabem algumas letras, eu coloquei o desenho e a letra. Também fiz uma adequação, desenho e as sílabas iniciais. E também para leitura, né, para aqueles que já estão num processo mais alfabético, a leitura, o desenho e a palavra. Então, lá, o mesmo jogo com complexidade de acordo com as necessidades de cada aluno. Tá? Aqui também, no segundo ano, na questão de matemática, é um outro jogo, muitos de vocês já conhecem, é o jogo Maior Leva. Então, você divide a carta do baralho, né, um montinho para cada criança, e cada um vira um. Então, no caso aqui, o João virou 5 e a Maria virou 9, tá? Muitas crianças já têm essa noção, esse conceito de número maior e número menor. Então, no caso aqui, a Maria ganhou 9, ela pega a carta do João e ela ganhou o jogo. Então, ganha a partida quem tiver mais carta. Mas, o João não consegue, não tem ainda esse conceito abstrato, nem a Maria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer um recurso de apoio para eles. Então, eu geralmente coloco EVA, eu corto umas bolinhas de EVA, cada uma de uma cor, cada um escolhe sua cor. Então, o João pega as bolinhas e coloca em cima da quantidade dele, 5 bolinhas. A Maria pega as 9 e coloca em cima da quantidade da pecinha dele. E depois a gente faz o pareamento, a gente compara. Com certeza eles conseguem perceber essa quantidade aqui maior. Então, a Maria ganhou. Ela tem a pecinha, o número 9 é maior que 5. Quando eu vou fazer essa atividade, eu preciso pensar no agrupamento também. Porque se eu colocar um aluno que não tem essa noção de quantidade com um aluno que tem, ele não vai ter paciência de ficar esperando fazer esse pareamento, tá? Então, geralmente, eu coloco os 2 alunos que não têm essa noção, de 1 até 10. Aí, eu tenho alunos que já têm de 1 a 10, mas eles sabem, eles têm muita dificuldade a partir do número 10 ao 20. Então, eu faço a mesma coisa com outros baralhinhos, eu acrescento a quantidade, eu mudo os números e nós vamos fazer a mesma coisa, de 10 a 13, até que esse conceito concreto passe a ficar abstrato, tá? Ah, mas na minha classe eu já tenho crianças, nossa, que sabe até 100. Ótimo, eles vão trabalhar também o jogo maior leva. Só que aí eu vou fazer um baralhinho com outros números maiores, que no caso aqui eu fiz 40, 70, eu posso fazer 35, 27, e aí eu vou adaptando conforme a necessidade do aluno, tá bom? Aqui também, uma situação de aprendizagem do livro de ciências do segundo ano, é usar situações concretas e representativas e oferecer recursos de apoio. Então, aqui a criança tem o banco de palavras, né, gengiva, escova, dentes e boca, que ela teria que completar aqui, né, com certeza a professora vai lendo e ela vai completando. Joia, para as crianças que não têm ainda essa imagem mental dessa situação, mesmo elas escovando os dentes, só fica muito ali no abstrato, eu coloquei um banco de um desenho, uma sequência de desenho, né, explicando essa situação aqui, como escovar os dentes, tá? A gente ofereceu uma situação concreta, né, e representativa para ela. Muito bem. Aqui já no terceiro ano de língua portuguesa,
temos lá na página 21, né, esse texto aqui, a boneca. Nesse texto, o objetivo era trabalhar com as estrofes, né? O aluno tinha que identificar o que era estrofe e o que era verso. Então, para aquele aluno que tem mais dificuldade, eu só peguei as duas primeiras estrofes, não trabalhei o texto inteiro, né? Aí a gente vai direcionar esse pedacinho aqui, a gente marcou, né? E dentro da estrofe tem os versos. Então, a gente pode até pintar cada versinho de uma cor. Uma coisa muito importante, como trabalhamos com o livro didático, muitas vezes o nosso aluno não sabe a letra do livro didático, né? Muitas vezes precisamos fazer esse ajuste aqui, de dar letra de forma maiúscula. Isso é um dado muito importante, porque um livro didático, a maioria das vezes, vem com uma letra que, principalmente lá no terceiro ano, aquele aluno que ainda não está alfabetizado, acaba se prejudicando. Até no terceiro, até no quarto, no quinto, a gente vê ainda aluno que não reconhece a letra de imprensa. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa ficar atento, tá? Então, eu coloquei aqui a mesma estrofe, coloquei a adaptação para o aluno que não sabe. E aqui, os versos, né? Aqui também eu posso dar em tarjetinhas, cortadas e montar. Para aquele aluno, né, que já é alfabético, que já está num nível mais avançado, que eu posso, né, introduzir esses termos estrofe, verso, ótimo, tá? Então, o que eu fiz? Objetivar a atividade, um desafio por vez, dividir o conteúdo em partes menores e utilizar pistas visuais, tá? Mas na minha classe tem uma turminha lá que não adianta falar em estrofe agora, não tá nem sabe escrever, não estão ainda tão mal silábico com valor. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar situações de aprendizagem com ele de nível de evolução de hipótese de escrita, tá? Ah, e outra coisa, naquela atividade lá também, eles estavam procurando o rima, né? Então, eu dei pistas visuais dentro dos versinhos, eles tinham que achar a rima. Então, boneca rima com careca, casa, macaca, bola ou peteca, tá? E aí também a mesma coisa lá, eu ofereci para que o meu aluno conseguisse evoluir na sua hipótese de escrita com a mesma atividade dos versos da estrofe, só que eu não utilizei esse objetivo, eu coloquei uma atividade de leitura, eu acabei colocando uma atividade de escrita com sílabas, né? Coloquei aqui o número de sílabas, a quantidade, aqui a escrita, né? Se o aluno é pré-silábico, ele pode se usufruir. E aí eu posso fazer a mesma coisa, colocar letra, colocar sílabas, da mesma forma que eu coloquei as outras, que eu já exemplifiquei, tá? Aqui no terceiro ano, também de matemática, fiz adequar o nível de complexidade das atividades e utilizar pistas visuais. Aqui é uma situação problema, onde o aluno tinha que identificar qual era a distância entre as cidades, ele tinha que fazer, ele tinha que comparar as distâncias e ver qual era o lugar, né, mais longe. Então, para um aluno com dificuldade, um aluno com deficiência, muitas vezes, até para uma criança sem ter nenhuma condição, muitas vezes é bastante abstrato, né? 440 quilômetros, 150, principalmente se ela souber ainda identificar o número, ainda ela consegue perceber que 630 é maior do que os outros números. Mas se ela não consegue entender esse valor dos números, fica muito difícil. Então, o que eu fiz para o meu aluno? Eu acabei acrescentando esse quadro aqui, e eu coloquei a distância, ó, mais ou menos, qual seria
da onde ele saiu, de Limeira, até chegar em São Paulo. E com certeza ele conseguiu perceber, porque o Ouro Preto é mais longe, né? O risco maior. Então, isso também a gente pode fazer sem quiser, se não quiser fazer assim por escrito, mas você pode fazer na lousa também. Tenho certeza que muitas crianças que não têm essa noção de quantidade, de longevidade, né? Acaba percebendo por aqui qual é o mais longo, né? Longe. Então, foi também uma adaptação que eu fiz. E a partir disso daqui, tinha várias perguntinhas no texto, e ficou mais fácil para ele entender, tá? Aqui também, do terceiro ano de ciências, né? Oferecer recursos de apoio, utilizar pistas visuais, atividades complementares e alternativas, adequar o nível de complexidade das atividades. Atividades complementares. É uma atividade de ciências, mas o que eu quis? Eu quis aproveitar essa situação de aprendizagem de ciências e eu quis explorar um pouquinho mais os níveis de hipótese de escrita dos meus alunos, tá? Então, essa era a atividade que os alunos teriam que escrever os nomes dos vegetais, né? Então, de vez eu colocar na lousa, eu dar a resposta, ou cada um escrever do jeito que queria, eu coloquei na lousa, mas em nenhum momento eu li, tá? Eu comecei a propor desafios. Então, o Joãozinho lá que sabe ler, ele vai falar assim, eu falo, o que está escrito aqui? Qual vegetal? Alface. Nossa, Joãozinho, mas por que você sabe que aqui está? Ah, professora, começa com A. Ah, mas a de baixo também começa com A. Ah, mas professora, termina com E. Então, esses desafios, quando eu faço na lousa, para que as crianças que saibam mais dão pistas para os alunos, que ainda não consegue, isso é muito importante, porque essa circulação de informação ajuda demais, porque muitas vezes só o professor, ele dá essa informação. E aí, às vezes, a gente dá uma informação de uma forma tão elaborada que a criança não consegue pegar. E, às vezes, o amiguinho tem uma linguagem tão simples, uma linguagem tão concreta, que o coleguinha fala, puxa, nossa, olha, é mesmo, o A e o E. Então, essa circulação, quando eu faço um questionamento na lousa, na questão da escrita, isso é uma estratégia, é muito importante e se beneficia muito, além dos alunos que já sabem, porque eles adoram mostrar o que eles sabem, né? Facilita aqueles alunos que não sabem, muitas vezes essa informação chega de uma forma mais clara e objetiva numa linguagem que uma criança está falando, tá? Então, a gente pode, né? Isso é uma forma de preencher. Temos também outra forma, eu quero que o meu aluno preencha com letras móveis, baralhinhos, né? Com o número exato de sílabas. Eu também, para aquele aluno, eu quero que ele treine mais a leitura, então eu dou as tarjetinhas e ele vai preencher. E aquele aluno, olha, tem bastante desafio ortográfico, né? Ele já é alfabético, eu quero que ele evolua, então eu dou o número exato de letras para ele e ele vai preencher. Então eu posso escolher, né, dentro dessas possibilidades, aquela que se adequa melhor à necessidade do meu aluno. E posso utilizar uma aula de ciências, né, para fazer uma atividade complementar, visto que muitas vezes nós temos pouco tempo, e aproveitar uma situação de aprendizagem, mesmo sendo de aula de ciência, de história, isso também favorece. Eu preciso fazer todas as atividades que tem no livro, isso? Claro que não, né, gente? A gente vai dosando conforme a necessidade da classe. Muito bem. Aqui no quarto ano, eu gosto muito de trabalhar esse tipo de texto, principalmente aqueles alunos que têm uma dificuldade muito grande de fazer a interpretação de textos longos, aqueles alunos que não conseguem, que não têm uma leitura ainda que dá conta, né? Muitas vezes também as crianças com dislexia. Então, esse texto aqui é um texto do livro,
né, Aprender Juntos, que é do Alibaba e 40 Ladrões. Eu acabei pegando um texto menor, tá? E nesse texto menor eu fiz uma, como se diz? Uma interpretação com pistas visuais, tá? E com alternativas. Aqui no caso, essa adaptação, o meu aluno não sabe ler, eu fui lendo para ele e ele foi, através das gravuras, respondendo, tá? Outra situação de aprendizagem também que eu gosto bastante é de quando o texto é longo, a gente trabalhar por partes, que nem aqui no caso, a gente só trabalhou o final da história, do conto, em outro momento a gente pode trabalhar o começo, em outro momento a gente pode trabalhar o meio, o clímax, também dividir em etapas. Então, ó, objetivar a atividade é um desafio por vez, conteúdo, objetivos, eliminar, introduzir, modificar, utilizar pistas visuais, dividir o conteúdo em partes menores e adequar o nível de complexidade das atividades, tá? Outra coisa também que eu gosto muito de fazer no quarto ano é fazer o entendimento, porque muitas vezes o aluno com dificuldade, o aluno que não lê, né, você trabalhando a sequência de um texto com a sequência da história, né, para ele relacionar os acontecimentos, as sequências, facilita bastante. Aqui a gente pode até pedir para um aluno ser um leitor para ele, um stream, ou a gente mesmo ler, ou mesmo aquele que tem uma leitura ainda que precisa, né, não dá conta mais, que ele está se esforçando, ele faz uma leitura ainda com silabando, né, uma leitura assim truncada. Então, isso aqui é muito importante, essas partes menores, tá? Isso a gente encontra com muita facilidade na internet, então ajuda muito a gente a ter tempo de procurar, né? É só imprimir, então facilita bastante. Então, aqui é a fábula Raposa e as Uvas. Aqui também é uma situação que eu acho, assim, para produção de texto, muitas vezes o aluno lá do quarto ano ainda não sabe nem produzir frases, né? Então a gente tem que começar com a produção de frases e quando a gente dá uma situação de produção de texto assim, com um reconto, com uma história conhecida, fica muito mais fácil para ele, por quê? Porque ele não tem que pensar no assunto, né? O assunto ele já conhece, ele só tem que pensar como escrever. Então, a gente diminui também a questão do desafio, de vez de ter dois, como escrever e o que escrever, para uma criança que está iniciando um processo de produção, né? Acaba se perdendo um contra o outro. Então, se a gente coloca o assunto que ele já conhece, fica bem mais fácil, fica só um desafio, né? Como escrever. Então, eu gosto muito também de trabalhar na sequência, tá? E também trabalhar com textos já conhecidos. Então, olha aqui, adequar o nível de complexidade das atividades, utilizar pistas visuais, dividir o conteúdo em partes menores. Outro aqui de geografia, a criança tem que olhar, o aluno tem que olhar essa figura aqui, né? E tem que identificar o que são elementos naturais e elementos culturais. Para aquele que ainda não dá conta, né? Oferecer recursos de apoio. Eu dou dicas, né? Então, olha, morro, escola, céu, terra, sobrados, árvore, né? Eu vou dando pistas para ele, eu vou dar um apoio, né? Um banco de palavras, para que ele consiga classificar. E aqui no quinto ano, eu tenho aqui uma situação de sentido figurado, né? Eu coloquei para o meu aluno, para ele entender, né? Ligue as gravuras com as frases correspondentes. Aquele ator é um gato, Maria tem uma língua afiada, aquele homem é um cachorro, e você tem um coração de pedra. Então, eu utilizei pistas visuais e usei também situações concretas e representativas, tá? Acabei adequando a atividade para a sua compreensão dessa forma.
Depois, aqui também, no 5º ano, esse é um procedimento de formar esquemas muito interessante. Quando a gente vai trabalhar, vocês fazem bastante revisão, né, para a prova, né? Então, quando a gente faz, é interessante fazer uma revisão de prova utilizando, assim, esquemas. Eu tenho certeza que eles vão gostar bastante e vai ter bastante assimilação, vai ser muito boa. Então, é esse textinho no livro de história, né? Organizar-se para viver bem. Então, o que que eu fiz? Eu dividi ele em 2 partes. Na primeira parte, eu peguei em azul as palavras-chave. Isso pode ser construído coletivamente, pode ser, né, coletivamente na lousa. Tirei o que era desnecessário e, através disso, nós fomos montando os esquemas. Então, os nômades trabalhavam, eles se alimentavam para sua proteção, né? Tinha os líderes eram caçadores, guerreiros, habilidosos e fortes, e não tomavam decisões, né? Eles consultavam, não tomavam decisões sozinhos, eles consultavam outros membros. Os humanos se tornaram sedentários, crescem o número de pessoas, surgem novas formas de lições e tarefas, e aí surgem as comunidades. Tá? Então, foi feito de uma forma que é o mesmo assunto, só que foram feitas palavras-chave. Isso daqui, para a compreensão de um aluno com dislexia, é muito importante. E principalmente para os PEB 2, né, que tem textos longos, fazer esse tipo de esquemas favorece muito, e é um procedimento de estudo também. O aluno já está lá no 5º ano, né? Ele pode é uma forma de aprender a estudar. Então, não, trabalhar com esquemas, dividir o conteúdo em partes menores. Aí, a outra parte do textinho, eu fiz a mesma coisa, eu tirei o que era desnecessário, só que eu não fiz o esquema. Eu fiz um resumo dessa parte aqui, e além do resumo, eu fiz uma sequência de figuras mostrando o que queria falar o tema. Então, ó, ao longo do tempo, as aldeias cresceram e deram origem às primeiras cidades. Esse processo levou milhares de anos. Antes de Cristo, já existiam cidades em diversas regiões do planeta. Hoje, nossas cidades são formadas por um grande número de pessoas. O Brasil, por exemplo, conta mais de 208 milhões de pessoas, segundo o IBGE de 217. E é interessante quando a gente pega para fazer essas pistas visuais, só na primeira vez vai dar trabalho da gente procurar, porque depois a gente guarda, a gente vai sempre trabalhar com esse livro didático, a maioria das vezes nós pegamos sempre as mesmas salas, então a gente acaba fazendo um arquivo, né, uma banca de figuras, de recursos visuais que vão ser utilizados sempre, é só a primeira vez que vai dar trabalho, mas depois a gente guarda. Né? Então, aqui a mesma coisa, utilizar pistas visuais, fazer um resumo, dividir o conteúdo em partes menores. E aqui também de matemática, eu fiz para o meu aluno, né? Ele tinha que saber o nome, né? Da esfera, paralelepípedo, cone. Então, isso é muito difícil para esse aluno, ele guardar o nome, mas com certeza ele guarda a forma, e ele sabe comparar a forma. Então, eu fiz aqui o banco, né? Nós fomos lendo, e ele foi na figura, ele acertou todas. Claro que o nome, ele, numa outra situação, quem sabe, né? Ainda o cone, o paralelepípedo, o cilindro, são coisas mais comuns, né? Retângulo, triângulo, os outros nomes, mais para frente, quem sabe, ele vai ainda guardar, né? E uma outra situação também, que era os números maiores e menores, que ele amou, eu utilizei aquele esqueminha que a gente sempre utiliza, né? Acho que desde criança, né? Eu utilizei aqui como chama? A cabecinha do jacaré, para ele ter uma noção da lateralidade, que um é de um lado, um é do outro. E aqui também, né? Formou o risquinho, o 7 é maior e o 4 é menor. Eu dei essa pista aqui, né? Eu acabei fazendo esse sinal
virar no concreto para ele, né? Então, adequar o nível de complexidade das atividades, os conteúdos objetivos, eliminar, introduzir e modificar, e utilizar pistas visuais. E aqui também eu concretizei essa informação para ele, tá? E aqui a gente está terminando, né? A tarefa essencial do professor é despertar a alegria de trabalhar e conhecer, tá? Então, nós sabemos que... Então, né? Para terminar, eu gostaria de deixar 2 reflexões, tá bom? Aprender é uma progressão de conhecimentos. Então, não adianta a gente começar a exigir o complexo se a nossa aluna ainda não sabe o simples. Isso precisa ficar muito claro para a gente, tá? E outra questão que muitas vezes eu acho muito importante, né, que às vezes me inquieta muito, é que ninguém deve ter nota pela sua condição, tá? Não posso dar nota, não posso tirar nota pela condição do meu aluno, porque ele é deficiente, ou porque ele é branco, ou porque ele é alto, ou porque ele é negro, né? Ou porque ele é cego. Não. Eu devo sempre avaliar o meu aluno pela sua produção, tá? Só que por isso eu preciso, para que ele produza, dar oportunidades, né? E saber o que ele precisa para ele, para ele evoluir, tá bom? Então, eu espero ter colaborado com vocês lá no processo de ensino-aprendizagem da sua sala de aula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.